E hoje eu tenho a honra de receber no Vida na Empresa um convidado que dedica a sua vida a transformar pessoas e organizações. E essa pessoa é incrível, ele é o Albano Meyer. Ele é bacharel em administração de empresas, com mais de 30 anos de experiência como consultor empresarial, instrutor e também palestrante. E ao longo da sua trajetória já impactou centenas de empresas, de equipes e muitas pessoas, sempre com um propósito muito claro, de estimular as pessoas para melhorarem as suas atitudes e de estimular também e inspirar a evolução constante, tanto pessoal quanto profissional. O Albano é apaixonado por inovação e a sua última pós-graduação foi em ecossistemas de inovação. Ele foi também destaque nacional por 2 anos com o projeto Promove Lajeado, reconhecido como o melhor ecossistema de inovação do Brasil. Mas, acima de todas essas conquistas profissionais, existe um título que ele mesmo considera o mais importante de todos, que é ser o pai da Manu. Albano, é uma alegria enorme te ter aqui com a gente no Vida na Empresa e trazer tanta experiência que tu tem ao longo desses 30 anos. Alegria poder estar contigo, poder compartilhar com a tua audiência, com as pessoas que te acompanham, um pouco da experiência, um pouco das oportunidades que a vida acabou me trazendo e as coisas legais para poder compartilhar nessa tarefa árdua de ficar transformando a atitude das pessoas. Sabes que isso é uma coisa que há muito tempo me tocou. Eu sempre quis dar aula, sempre quis ensinar, né? Então, o fato de ensinar... Tu sempre gostou, assim, de pessoas? Sempre gostei de gente. E aí, para mim, é um dilema na liderança, né? Uma das minhas verticais de trabalho aqui, o líder tem que gostar de gente. Mas eu tenho muita aptidão para tecnologia. Então, a minha primeira formação é na área de TI. Então, eu caminhei para a área de tecnologia num ambiente, num mundo que não tinha tecnologia. E que hoje a gente precisa, né? Entender muito de tecnologia, principalmente inovação, que a gente vai falar aqui, que tu tem muita experiência também. E eu queria te perguntar, né? Iniciar te perguntando o que te motivou nesse caminho, né? E principalmente nesse propósito, sendo que tu já esteve do outro lado, né? Dentro das empresas e agora tu atua, né? Como consultor e desenvolvendo pessoas. Sabe, Lu, que tem uma coisa curiosa da minha história. Eu trabalhei com consultoria numa época, contratando consultoria numa época que não existiam os consultores ainda. Eu sou natural de São Leopoldo, trabalhava no Vale dos Sinos em Novo Hamburgo e tive uma experiência muito legal de ter dois consultores na época atendendo uma empresa quando eu era estagiário na área da gestão. Eu saí da Unicinos, trabalhava na Unicinos, fui para essa empresa para me tornar um estagiário na área da gestão lá no final da década de 80, início da década de 90, e trabalhei com um consultor, e quando eu olhava para aquela pessoa, eu disse, esse é um negócio que eu quero fazer, esse é um negócio que me toca, é legal de fazer, é legal de trabalhar com empresa, é legal de compartilhar conhecimento. Na minha adolescência, eu sempre dizia para minha mãe era professora de matemática, né? Então eu sempre quis ensinar, sempre quis trocar conhecimento. E aí quando eu comecei a ver aquelas pessoas no mundo empresarial compartilhando conhecimento, eu disse, tá aí um caminho que eu quero seguir. Tá aí um caminho legal de me desenvolver para compartilhar coisas que sejam de conhecimento, de transformação, de desenvolvimento. Na década de 80, eu tive uma feliz oportunidade de surfar muito na área da qualidade. A área da qualidade era a área do momento, final da década de 80, início da década de 90, onde se iniciavam sistemas de qualidade no país. E eu me lembro muito do PGQP. Sim, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, sim, no qual eu fui um dos fundadores com 21 anos. Algo incrível, assim, o fundador estava lá solto naquela equipe do PGQP, depois eu trabalhei com o PGQP durante 18, 20 anos, diretamente dentro do PGQP. Eu presidi a Associação Gaúcha para a Qualidade, eu presidi a União Brasileira da Qualidade, fui o presidente mais jovem da AGQ para aquela época, né? Lá na década de 90, final da década de 90 já, mas foi uma experiência bárbara. Porque a qualidade, ela era o pressuposto de nós precisamos transformar as pessoas para melhorar o processo da competitividade brasileira através das atitudes e o compromisso com entregas diferentes. E quando a gente fala em processos,
Às vezes a gente, dentro das empresas, mapeia ali o processo bonitinho, mas aí chega na hora de implantar e na hora de mudar alguma coisa, sempre a gente barra nas pessoas, né? É sensacional isso, né? Porque tu desenha o processo como se ele fosse uma linha linear, tranquila, quando no meio do caminho quem faz eles são as pessoas, é gente, né? E aí as várias dimensões das pessoas, né? Tu tem gente no atendimento, tem gente no controle, tem gente na tecnologia, mas tem gente. Tinha uma frase que eu gostava muito da Azaleia, é uma outra época também, né? O diretor da Azaleia, na década de 90, ele pendurou uma faixa na frente da Azaleia, no Vale dos Sinos, muito legal, que a faixa na entrada da fábrica dizia o seguinte: tem gente atrás das máquinas. Tá? E naquela época, eu estudava RH na Unicinos, né? Naquela época era uma referência de recursos humanos para nós, porque a Azaleia era uma empresa preocupada com gente. E uma indústria preocupada com gente. Essas coisas iam tocando, iam me movimentando, e realmente eu gosto muito de gente. Gente, para mim, é algo legal de trabalhar, é desafiador. Esse ano a gente pôde conviver um pouco mais lá em Santarém, no Pará, que o Albano fez todo um treinamento ao longo de 8 meses com o desenvolvimento dos nossos líderes lá do estado do Pará e do Maranhão, e foi assim um treinamento fantástico. Participei, né, principalmente do último encontro que teve, e a gente pôde conversar entre um treinamento e outro, a gente pôde conversar um pouquinho de toda essa jornada. E o que me chamou a atenção também, que eu queria te perguntar, mas, né, enfim, era tanta coisa, mas vou te perguntar agora, é como que tu foi, né, para esse mundo da inovação? Porque tu já trabalhou em empresas, né, a gente estava falando agora da parte de qualidade, e quando tu entrou no mundo de inovação? Vou te contar a história toda. Eu sou uma pessoa inquieta, pra quem me conhece já sabe. Sim, que eu sou uma pessoa muito inquieta, tenho muita energia. Eu não sei até da onde que tu tira tanta energia, energia. O dia inteiro, e o treinamento das 8 às 6 da tarde, sem parar, dorme, no outro dia vai de novo. Não, olha, eu sou muito depois inquieto. Pode nos contar da onde o segredo da minha inquietude é complexo. Porque... Eu fico brincando que eu sempre sou muito inquieto e muito curioso. Sim. E aí, se eu te falar de jornada mesmo, eu me reinventei muitas vezes em 30 anos. Muitas vezes. Eu comecei na qualidade, depois dos 5 S's, fui para a gestão da qualidade, depois para a estratégia, depois para as ISO. Das ISO, eu migrei. No meio do caminho, tinha a área de tecnologia, que a área de TI é a área que eu comecei a trabalhar em tecnologia. Então, a área de tecnologia, ela sempre acabava se esbarrando na minha vida. Porque sempre tem os modismos, né? Sim, direto. A reengenharia e outras coisas. Não, que... N modismos. Tu pega a gestão da qualidade, a reengenharia... Que às vezes é uma releitura, né, de alguma coisa, mas aí lança uma moda, vai todo mundo atrás. Depois vem outro autor, estudioso, os estudiosos do assunto, que me perdoem com a afirmação que eu vou fazer agora, tá? Mas design thinking e metodologia de PDCA, para mim, são coisas quase iguais com sistemas de pensamento mais modernizados. O PDCA lá de trás, né, o projeto de percepção da qualidade, a gente faz análise de processo e tal, lá da década de 90, vem numa nova roupagem as tecnologias modernas, né? Então tu vai acabar, estuda tecnologias modernas para fazer atividade que já era para nós de uma outra forma naquela época, que me dá uma bagagem divertida para trabalhar. Eu trabalho também com Design Thinking, né? Que aí é uma área mais ligada à inovação, pega um viés de inovação, mas é muito parecido com as metodologias da época. E este trabalho, esta atividade, acaba fazendo com que eu tenha muitas formações. Tu fez uma pós-graduação agora, sim, né? Inovação. Sim. Essa pós-graduação é uma pós-graduação muito especial, tá? Porque eu entrei na pós-graduação com um objetivo. E aí vou responder a tua pergunta da inovação. Eu sempre relutei muito em trabalhar com inovação. Relutei muito, porque eu sou um cara da área da gestão. Se tu me perguntar sobre gestão de empresa, eu tenho um domínio forte da gestão, um conhecimento profundo de gestão, estratégia, governança, modalidades de gestão. A inovação, ela sempre foi uma área com muitas ondas diferentes. Então, para trabalhar na inovação, ela vinha com soluços, vinha a inovação e acabava... As empresas desistiam porque ela exige muito da gente. Essa pós-graduação que eu fiz, que ela é em ecossistemas de inovação, ela é uma versão de uma pós-graduação construída entre a Unicinos, a PUC e a URGS para atender uma demanda do Pacto Alegre, que é o projeto de inovação de Porto Alegre, para fazer uma formação de equipes que entendessem de inovação de uma inovação mais aberta, uma modalidade, uma mentalidade de inovação de ecossistema. E aí a relação do ecossistema são as inter-relações empresariais com o meio que ele está inserido. Esse meio... chama-se de quádrupla hélice, né? A quádrupla hélice, ela tem quatro
pás aqui da hélice, que é o poder público, são as empresas, as universidades e a sociedade civil organizada. Que tem que andar junto, né? É muito legal de ver esse negócio funcionando. Tá? E esse conceito de ecossistema também. O ecossistema daí vem... Na época, eu já estava movimentando o ecossistema da cidade de Lajeado, e esse ecossistema, na época, eu trabalhava na Univates, né, como consultor da Univates. A Univates me pediu para apoiar o ecossistema de inovação da cidade por causa do meu envolvimento com os empresários. Eu lembro que nós reuníamos numa sala do Tecnovates, da Univates. Eu brincava que estava lá 80% do PIB da cidade estava sentado na sala, né? Porque tinha todos os grandes empresários, a prefeitura, a universidade, e eles sendo conduzidos em um processo onde nós começamos a estruturar o ecossistema na visão cidade. Isso para mim foi talvez uma das coisas mais legais que eu vivi, foi organizar uma cidade no seu conjunto de atores para fazer um papel pelo bem-estar social. Mas isso acontece na empresa também, porque o ecossistema, a gente fala de ecossistema organizacional, empresarial, e o ecossistema regional. Numa empresa, o ecossistema local, tu mapeia as diversas atividades de correlação dentro da organização. Nós temos organizações nacionais famosas, né? Magazine Luiza, Magalu, né? Lojas Renner, com os seus ecossistemas desenhados, iFood, com os seus ecossistemas desenhados, que tem as suas inter-relações, que é algo muito legal. Eu diria que é uma das partes mais modernas da administração, é entender dos ecossistemas empresariais. Tá? E é muito legal de trabalhar. Muito, e estimula demais as empresas a pensarem diferente. Nós temos aqui em Porto Alegre o Caldeira, o Instituto Caldeira, que é um ambiente excelente, e por sorte fica a uma quadra da onde é a garagem da Uriprata. Então, nós estamos seguido lá, e isso também propicia a gente sair do dia a dia, né, da empresa ali, do operacional, que a gente fica preocupado com os números, com dar andamento nos processos, né, diários, e a gente vai para aquele ambiente pensar em outras coisas, né, liberar a criatividade. E, pessoalmente, eu vejo, quando a gente fala em inovação, que está muito ligado à pessoa abrir mais o seu olhar e tirar o medo da tecnologia, né? Tirar o medo do que, não, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo, e se abrir para o novo. E a gente trabalhar essa abertura, né, da mente e da visão de outros ângulos para que a gente possa melhorar e vir o novo, é uma das coisas mais difíceis quando a gente fala em inovação. E a gente sabe o que é legal? Se tu olha para isso da forma que eu te explicasse agora, e se tu parar de falar de inovação e falar da área de gestão da qualidade, a explicação é a mesma. Né? Que é o que nós chamávamos de paradigmas, lembra? Então tu trazia o conceito de que tu tem que romper o teu paradigma para entender o processo, que ele pode ser feito diferente. Eu gosto muito de uma perspectiva de inovação, de que a inovação ela é um conceito local. Ela é um conceito que não é esse conceito... Nós ficamos falando coisas de inovação muito robustas, coisas que são significativas, como, eu preciso fazer uma transformação de uma organização, como foi feito com o Uber, ou eu tenho que ter um streaming como o Netflix, ou uma inovação tão disruptiva num aparelho telefônico que cria o celular. Quando, na verdade, a inovação ela pode ser uma questão simples, que se aplica àquela organização e àquele ambiente. E a gente fica querendo coisas muito complexas de inovação, e isso atrapalha o desenvolvimento das ideias. Exato. E o projeto das ideias, o projeto de melhoria, ele passa por simplificação. Então, tu trabalha com ideias melhores que podem um dia se tornar em projetos inovadores, mas o processo de melhoria, ele é um processo dentro do processo de inovação. Eu diria que ele é um aquecimento, ele embriona a inovação. Então, as organizações, elas precisam provocar isso de uma forma consciente e que elas não tenham os preconceitos. De novo, se nós olharmos lá atrás pelos conceitos da qualidade, a gente falava, olha, tem que trabalhar com qualidade de forma competitiva, criar um processo de melhoria contínua dentro da qualidade, mas não ter os preconceitos que nós criamos durante o tempo da nossa experiência, os nossos paradigmas, aquilo que nós tolimos o desenvolvimento das pessoas ou das organizações. E a inovação é assim. Eu costumo simplificar as coisas, eu realmente gosto das coisas simples. Isso me fez, no meu ciclo de aprendizado profissional, fez com que eu entendesse que a grande sacada, ela está no simples.
não é a complexidade que faz as grandes sacadas. A simplicidade faz uma grande sacada. Às vezes a gente complica, né? Nós complicamos. Nós somos complicadores. É complicar. E aí o que vem mais, tá? Quanto mais formação nós temos, ou mais idade nós temos, né? Eu tenho a expressão que eu gosto, que é quanto mais tempo jovem nós temos, a nossa juventude, ela acaba fazendo que os nossos paradigmas fiquem mais convictos. E isso faz parte do que eu acabo trabalhando na formação. Eu costumo dizer que as pessoas têm que romper paradigmas, né? Tem que mente aberta, né? Cada vez mais para poder entender que existem diferenças e peculiaridades dos negócios que podem nos ajudar a fazer um processo transformacional. E eu tenho que fazer isso funcionar. E aí é o papel do gestor. E falando agora em desenvolvimento humano, que tu todo dia trabalha com isso, eu queria que tu trouxesse alguns exemplos que tu já teve ao longo desses 30 anos de carreira, alguns erros mais comuns que tu vê dentro das empresas em relação ao desenvolvimento, né, pessoal e também das equipes. Muito bem. Acho que eu diria primeiro dá para começar pelo que a gente acabou de falar. Um dos equívocos comuns das organizações é minimizar o impacto das pessoas. Toda organização, ela precisa de gente. Independente de quão tecnológica tu for, tu vai precisar de gente. Então tu tem que entender que o ser humano vai impactar na tua atividade. E para isso tu precisa preparar esse ser humano. Existe uma necessidade muito forte, o mercado não prepara as pessoas para o ambiente da nossa necessidade de trabalho. Eu atendi muitas universidades no estado do Rio Grande do Sul, e até fora dele, né, mas muitas universidades como consultor, e tem uma característica na universidade, a universidade ela tem a profundidade do conhecimento, mas é muito complexo para a universidade andar na velocidade do mercado. No Brasil é fácil de entender se a gente olhar para a legislação. A nossa legislação, ela nunca está na mesma velocidade do que as coisas estão acontecendo. Ela está um pouco atrasada, porque tem que passar a lei, tem que fazer um projeto, para daí virar lei, para daí acontecer. Funciona parecido com o estudo, a educação. A educação, ela não consegue acompanhar a velocidade. Então, é o papel das organizações fazer para que ela tenha agilidade, ela compra para ela a sua responsabilidade de educar os seus colaboradores naquilo que ela precisa para o seu desenvolvimento. E aí entram muitas coisas diferentes, né? A nossa experiência há pouco passada, que é a questão do PDL, né, o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, ele serve muito para que os líderes tenham a sua mente mais cristalizada, mais aberta e possam buscar desenvolvimento. Buscar ferramentas, né, até de organização do tempo. E muitas empresas são muito operacionais. Às vezes a gente vê um líder que acaba ficando no operacional, não se dá conta, né, disso, não consegue delegar, por fim, não consegue desenvolver, né, as pessoas e aí acaba não tendo nem a chance de crescer. E isso a gente vê muito. E aí o que acontece, Lucas, se tu olhares para o ambiente educacional hoje, se tu fizer uma pós-graduação, mesmo uma graduação, a graduação não tem uma disciplina de planejamento e organização pessoal. Aí a empresa, ela tem que comprar essa briga de mercado, preparar o seu gestor. Para mim, o módulo de planejamento e organização pessoal, que é uma aula que eu dou há bastante tempo, é um treinamento que eu dou há bastante tempo, eu costumo dizer que ele é um módulo muito aberto, porque ele ensina desde o planejamento de usar a agenda, como a sua gestão financeira. Ensina. É comentado para que as pessoas possam fazer o seu desenvolvimento e buscar aquilo ali. Mas tem mais coisas aí. E eu vejo a inteligência emocional como um aspecto muito importante, que às vezes a gente não consegue ver, né, num currículo, não consegue ver numa entrevista de seleção para uma vaga, e precisa desenvolver isso e vem desde casa. Né? Tu desenvolvendo ali, começa lá com os filhos, né? A gente começar a falar mais sobre isso, né? Depois tem a adolescência, vai para o mercado de trabalho e chega lá sem essa base. Porque a gente falando de liderança, o líder ele tem que ser primeiro o líder de si mesmo. Isso não mesmo. tem como liderar Isso outras mesmo. pessoas sem ter um autoconhecimento, né, uma autoliderança. A liderança, ela passa primeiro por eu entender da minha vida, porque eu vou ser exemplo no meu papel de liderança, então eu preciso me entender, eu preciso me compreender. Tem uma frase muito legal que eu acabo utilizando em sala às vezes, que é o autoconhecimento, ele ajuda muito na condução da liderança, mas ele precisa da inteligência emocional. A inteligência emocional, aí é o estudo do Goleman, né? Daniel Goleman, quando começa a trazer o assunto à tona lá em 98, eu comecei a estudar lá, ainda estava na
final da faculdade, começo a estudar inteligência emocional como um grande caminho para a liderança, caminho para a gestão, né? E aquilo me chamou muito a atenção, porque na época ainda tu tinha uma questão muito forte de inteligência sendo discutida como o fator de inteligência e a retenção de conhecimentos. Embora eu seja uma pessoa que estude muito, tá? Eu sou muito disperso, eu estudo muito, corro muitas frentes de trabalho, mas eu tenho uma dispersão alta. Então eu não sou uma pessoa que tem muita retenção de conhecimento. Aliás, eu costumo brincar que eu fiz 2 coisas que foram favores para minha mãe, né? Eu fiz 2 vezes concurso, um para a Caixa Federal, outro para o Banco do Brasil. Felizmente eu não passei em nenhum dos 2, tá? Porque são favores para minha mãe. Fiz concurso. Na outra nem eu. Trabalhando na Caixa Econômica. Nem eu. Não conseguia. Hoje, mais maduro, tu sabes que é aquela coisa que a minha mãe enxergava, que a necessidade da nossa formação é, não, tu precisa ter um emprego, precisa ter uma condição que vai te dar isso. E isso era a versão lá, a modalidade, se podemos olhar lá para os baby boomers, né? Muito aspecto financeiro e a segurança. Isso, né? isso. Não, ainda mais quando é homem, não, tem que dar uma segurança, provedor, né? Tem que ter ali o dinheiro para prover tudo. Sabe que eu tenho, esse para mim é um conceito que eu gosto das minhas oxigenações, inclusive de mentalidade. Eu me considero uma pessoa com um pensamento muito aberto, tá? E isso para mim é um desafio constante. Eu costumo tentar não correr o risco de cair na armadilha do paradigma. Eu tento não correr o risco, tento. Eu caio também, como todos nós, certamente caímos, tá? Mas o paradigma é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que isso é uma frase que eu ouvi numa palestra na Univates uma vez, de um professor que veio dar uma palestra sobre gestão universitária, e ele trouxe uma fala que eu achei maravilhosa, que toda verdade é relativa. Eu acho isso de uma profundidade. A verdade é completamente relativa. E aí, se tu entender que a verdade é relativa, tu entende que tem muita coisa relativa na tua atividade profissional. E o comportamento, ele vem sendo relativo conforme o tempo que tu vai trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar, o comportamento do líder tinha um perfil, aquele líder mandatório, autocrático, que era o líder que conduzia e eu obedecia. O comportamento vai evoluindo. Ainda é necessário tu fazer um comportamento autocrático, mas com mais leveza. Tu pode continuar mandando, mas tu precisa ser mais leve. O jovem hoje vem para o mercado de trabalho com um questionamento diferente que quando nós éramos jovens no mercado de trabalho. Então tem a questão o geracional impacta para nós. O mercado de trabalho é um mercado mais disputado de pessoas. Neste momento, né, o Rio Grande do Sul está com índice de desemprego de 4%. A empregabilidade quase total. Então o mercado de trabalho está aí. Tu tem gente trabalhando, tem uma mão de obra disponível que não tem uma formação necessária para nós e a empresa... E às vezes falta essa base. Falta. E quando chega no papel de líder, e o líder muitas vezes tem que tomar decisões ali muito profundas e toma decisão o dia inteiro, todos os dias. E essa visão, né, do que é o melhor para a empresa, tirar as suas próprias, né, os seus próprios interesses e ter uma visão mais ampla. Porque às vezes chega um problema, né, se tu olha por uma visão, digamos, jurídica, é uma decisão. Se tu olha por uma visão de pessoas, é outra decisão. Então, como a gente estava falando, né, é importante ter essa visão macro, tudo é muito relativo, como a gente falou. Muito relativo. E a liderança, ela exige com que tu seja... A liderança exige decisão. É um discernimento que a gente precisa ter todos não é fácil, os dias, né? Não é nada fácil, porque se nós olharmos, eu hoje atendo... Eu já atendi... A minha última vez que eu fiz conta, que eu costumo brincar, eu fiz um inventário de quantas empresas eu tinha passado. Eu já passei por mais de 500 empresas durante a minha vida profissional. Então, é uma galera. Uma galera. Experiência. E é muito legal de ver coisas diferentes. Dentro de empresas. É bem legal ver coisas diferentes, sabe? Porque tu tem uma condição que tu percebe que a liderança é uma necessidade de tomada de decisão. A decisão, ela tem que olhar os aspectos tecnológicos, financeiros, pessoais, ambientais, mercadológicos. Então, ela tem muitas frentes de tomada de decisão. Isso tu não aprende na universidade, isso tu aprende na vida. Na vida. Até no meu mestrado eu fiz a dissertação que é o processo de tomada de decisão em empresas familiares. Ai, que massa. Então tem todo o aspecto, né, de tomada de decisão bem racional, com base em números, dados, né, embasado mesmo, teoricamente. E tem a outra decisão que é mais emocional. Então, e aí vem todas as vivências, né, da pessoa, desde infância, vivência dentro da empresa e o aspecto emocional.
Então, esse assunto, assim, de tomada de decisão, eu adoro. Não, é muito legal. Eu fico brincando, eu que atendo muito... Bom, Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. O Brasil é recheado de empresas familiares, né? Recheado. Muito. E aí tu começa a te envolver com empresas familiares. Eu sempre brinco que tem as decisões da semana e as do domingo no almoço, né? Tem. Então, eu acho maravilhoso. Aí tu sai com uma decisão na sexta-feira e eles almoçam. Eu já passei por uma empresa que eram 3 irmãos. Eu costumava chegar na sexta-feira, depois nós fazer a reunião com eles e dizer assim, vocês combinem comigo que vocês não vão mudar no domingo, por favor. Deixa para que eu possa... Ou me convida para o almoço. Para que eu decida junto. Porque, leva a reunião lá pro domingo, porque é natural a empresa familiar ter essa relação. E que é muito bonita. Tá? A gente não pode desmerecer isso, porque os negócios funcionam assim. E empresas familiares, pelos estudos, né, e é comprovado que tem uma longevidade, que se recuperam muito mais rápido do que empresas que não são familiares diante de uma crise todas as empresas passam. Crise é negócio de empresa, né? Não existe achar empresa que sem vai crise. ser Não existe. Bom a cada período é cíclico, tá embaixo, tu vai ter crise, vai ter alta, vai ter mercado, vai ter concorrência, vai ter que administrar pessoas, vai faltar gente, a tua estratégia não vai dar certo, vai testar, vai errar. E aí que vai também o papel do líder, né? O executivo que está ali no dia a dia, dando o ritmo para a equipe, dando também essa segurança para a equipe. E aí eu te pergunto, o que é ser um bom líder? Nossa. É uma pergunta que não é muito fácil, é muito ampla. Quantos também. minutos nós temos ainda para Essa é uma pergunta de transcorrer muito tempo. É né? muito bom eu fazer essa pergunta, porque sempre me perguntam isso. Que bem, então agora eu tô passando a bola, vamos ver o que aí tu acha. Tu vai fazer o seguinte, dá play lá no podcast, naqueles minutos ali, ó, que vocês estão vendo aí. Dá play para saber a resposta. Gente, a liderança, eu estudo liderança desde 1985. Olha só. Tá? Então, faz um bocado. Eu tive uma experiência, o estudo da liderança é um dos estudos da minha vida. Porque a liderança e a teoria da liderança mudou bastante ao longo do tempo. Vem evoluindo Mas muito. são pessoas, às vezes a gente também escuta, né? Como é que vai ser agora com IA, com tecnologia, vai substituir todo mundo e tal? Gente, nós somos humanos. Vai ser. E cada vez mais a gente tem que buscar se diferenciar pelo lado humano, pela inteligência emocional. Tu sabes que o estudo que eu te falo da liderança tem um livro bem bom do John Naisbitt, que ele fala que é o líder do futuro. Um livro lá da década de 90. E é legal o livro, porque o líder do futuro nada mais é do que o líder do presente. Tu acaba lendo o livro, tu vê, e aí ele usa uma referência no livro de coisas que não mudam na liderança. Coisas que não mudam do tipo, ele usa como exemplo a maratona. A liderança é que nem a maratona. Não mudam os 40 e poucos quilômetros, 42 alguma coisa, né, da maratona. O líder, ele tem que sempre ter caráter bom. Então, caráter não muda. Não. O líder... E é aquela coisa, né? Às vezes o líder cresce muito rápido, né? E é só tu dar poder e dinheiro para a pessoa, e aí tu vai ver se é um bom líder, se é uma boa pessoa. Usei essa frase faz 2 dias. Que caráter a pessoa tem. Se tu quer reconhecer uma pessoa, dê poder a ela. Isso é um grande... Não sei qual é o autor, é um grande autor que fala isso, mas não tenho noção do autor agora de mente, tá? Mas o poder é uma questão clara da liderança. E dentro de empresa é uma competição muito grande, né? Nossa, em todas as empresas. É um ambiente tem tantas histórias sobre isso que é muito divertido. Que não é um ambiente assim na sua base leve. Tem a competição, tem a meta. Naturalmente nós temos uma competição financeira, a de primária. Em sequência nós temos uma competição de imagem. Tá? Aquilo que eu sou e aquilo que eu quero parecer ser. Porque eu represento frente a uma comunidade alguém diferente. Eu tive uma experiência de liderança, falando dessa foto, me puxou a história aqui. Eu fui fazer um treinamento com o pessoal da Petenat, em El Salvador. Então eu fui treinar os líderes em El Salvador. Eu já treinei, se eu não me engano, falta 5 ou 6 países da América Latina para eu dar treinamento de liderança. Né? Eu fui treinar o pessoal em El Salvador e eu descobri uma coisa lá, que me chamou muito a atenção. Aquilo me gritava quando eu estava lá. Que culturalmente, para aquele país, a pessoa que é líder na empresa, ela tem uma representação diferente dentro do seu ambiente familiar. O supervisor da empresa, ele passa a ter um papel de, não supervisão, mas ele tem os méritos do cargo na casa. Eu costumo dar o exemplo que o pai
que teoricamente senta à ponta da mesa, tá? Quando o filho se torna supervisor para aquele país, o filho ocupa o lugar do pai à ponta da mesa. Então ele tem um impacto social diferente da gente. Nós temos um líder. É muito cultural isso também. É muito forte. A cultura deles pega muito forte com relação a isso. Nós, na liderança, no Brasil, de uma forma geral, né? O cara tem o cargo, a pessoa tem o cargo, ele é respeitado no ambiente de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, ele não fica dizendo na sociedade que ele é gerente. Naquele país, ele menciona publicamente, ele passa a ter, não é senhor na frente, é gerente albano na frente do cargo. Gente, isso me gritou pra mim. Como um outro perfil que é bem interessante de estudar, o perfil de liderança do Paraguai, né? O Paraguai tem como característica do comportamento da liderança bem maternal. E isso tem a ver com a formação do Paraguai, tem a ver com a guerra do Paraguai, onde foram dizimados os homens, onde o impacto da maternidade das mulheres que conduziam a liderança. Então eles são muito maternos, eles não é o fraterno do paterno, ele é materno mesmo, ele cuida do liderado como se fosse um filho dele, e acaba muitas vezes ultrapassando o limite dessa responsabilidade, dessa condição da liderança. E para mim, a liderança, ela é um papel tempo integral. Ela não é um papel organizacional, ela é um papel que eu ocupo na minha vida. Quando eu fiz a minha opção de seguir o caminho da liderança, eu entendi que eu teria bônus e ônus nessa atividade. E é o que eu ressalto para todos. A liderança não é um cargo. A liderança é uma posição. Tu tens uma posição de liderança hoje que tu fez uma escolha independente do cargo que tu ocupa na tua organização. A Luana Fleck, ela tem uma posição na sociedade, como tantas outras pessoas. Mas tu, em especial, representas uma gestora, representas uma mulher, uma mãe que tem um papel de liderança ocupado no mercado. Né? E a liderança, até chegar, né, nisso, é um processo todo. Começa desde pequeno, e ao longo do tempo a gente pode ir desenvolvendo muito isso. E como deixar isso mais leve, né? Porque no dia a dia de um líder, né, pessoas que realmente representam organizações, países, seja, né, no âmbito privado ou no âmbito político também, carregam peso, né? Ele é olhado todo o tempo. Precisa trabalhar o lado emocional. E para ser um bom líder, a gente pode dizer também que tem que ter inteligência emocional. Tem. Né? Aquilo que falasse de inteligência emocional antes é muito forte. Tem gráfico. Os valores, eu acho que também muito fortes, né? Muito bem definidos, porque a pessoa, quando tem os valores muito bem definidos, entra numa empresa e aqueles valores da empresa ou a cultura não bate. Pode até tentar, por um tempo, mas não consegue ficar naquele ambiente e ele se... Eu estava falando esses dias, estava dando um treinamento de liderança e durante o treinamento eu abri para eles que, gente, vocês são privilegiados. Que foi uma coisa que me tocou, foi um insight no treinamento, acho que faz uns 6, 7 meses isso, mas nós somos... Quem faz formação de liderança, o PDL, que nem a gente conviveu no Ouro e Prata, a formação de liderança ela é um processo de privilégio. Nesse momento agora, eu estou tocando um PDL na Darcy Pacheco, no Ouro e Prata, na Farmácias Associadas, o PDL na rede de postos Sim, numa área da rede Sim, no Lifar, que é do Grupo Panvel. Então tem vários PDLs acontecendo, e num deles que eu acabei comentando, Portos, tá? RS também, não. Então vários que estão neste momento acontecendo, e eu tenho trazido para eles que é um privilégio tá podendo estudar liderança e tá podendo discutir nesse ambiente, porque tu falaste de valores, né? E eu te trago como privilégio porque tem uma questão que raramente tu para pensar. Tá bem, nós dois estamos numa situação de idade, de vida, de formação, de preparo diferentes, tá? Nós temos uma condição diferente para fazer isso. Mas quantas vezes os gestores que trabalham com a gente pararam para discutir o seu propósito? É verdade. Por que eu tô aqui? Qual é o meu motivo de vida? Para que eu tô fazendo essas coisas? Propósito sustenta valores. Ou valores sustentam propósito. Aí tu pode escolher o lado que tu vai querer botar essas duas responsabilidades. E pior é que algumas empresas não dão treinamento mais profundo, até em inteligência emocional, em questionamentos mais fortes, que tem até o receio, né, do colaborador pensar demais, questionar demais. Nossa, tu vai me falando, vem outra história. Isso é polêmico, né? Não, a gente falar, mas é importante. Mas é que tu não tem porque como evoluir. Às vezes Lembrando, uma organização não é feita de equipamentos, ela é feita de pessoas.
Se tu desenvolve as pessoas, o risco que tu tem é que a tua organização se desenvolva. Se tu não desenvolve as pessoas, o teu risco é que tu continue igual. Sim. Os líderes organizacionais, empresariais, os donos da empresa, o diretor que está lá no CNPJ, esse cara tem que tomar uma decisão se ele quer evoluir ou não. Tem uma empresa que eu gosto muito, que eu atendo, uma das empresas de Porto Alegre, que esse ano está fazendo 20 anos, que é uma empresa jovem, é uma empresa da área de tecnologia, tá? E essa empresa na área da tech, eu discuto muito com o diretor da empresa sobre o processo evolutivo dessa organização. A empresa é a Falker, né? Não tem problema falar este nome aqui, tá? Ela é uma empresa que a gente discute muito o processo, porque essa era uma empresa que quando eu comecei a atender eles tinham 10 funcionários, hoje são 70, tá? Num processo de crescimento, evolução, atendiam o mercado nacional, hoje atendem 40 países, mas essas são decisões que o diretor precisa tomar. Eu quero ir para que caminho? Eu quero seguir que rumo com a minha organização? Qual é a minha ambição? E isso tem a ver com o propósito do diretor dessa organização. E já começa, quando é empresa familiar, né, com sócios. O Isso. que eles querem, né, quais são os valores, passa para a diretoria, que passa para baixo, senão o que acontece? A cara da empresa, o jeitão da empresa começa a ficar exatamente como é dos executivos. Isso. E aí vai se perdendo. E hoje a gente fala muito de gestão humanizada. Eu acredito muito nisso. Gestão humanizada, para mim, é um diferencial para as empresas e é o que dá resultado. Resultado porque as pessoas são mais felizes naquela organização e, consequentemente, vão, né, gerar mais resultado, que vão ter clientes mais felizes. Então, às vezes, a conta que a gente precisa fazer é facilitar e dar todas as ferramentas, né, todo o apoio, tudo para quem está lá na ponta trabalhar bem, e o resultado vem, né, em consequência disso. É uma lógica, às vezes, inversa. Mas é complexo, né? O diretor tomar essa decisão, porque às vezes o diretor ele fica com medo da decisão, e aí vem uma outra coisa, a gente falou de propósito, falou de valores. Para ser um bom líder. Eu vou te trazer uma outra coisa organizacional, daí eu vou chegar na liderança de novo. É a questão da cultura. Eu tenho 2 projetos que eu tenho trabalhado. Um dos projetos é do Grupo IMEC, né, uma grande rede de mercado, rede Desco. Lá eles têm quase 4.000 funcionários, e nós vimos numa batida já faz 3 anos agora, numa transformação. Aliás, deixa eu melhorar essa frase. Eu não gosto da palavra transformação, eu gosto da evolução cultural. Eu estou evoluindo a cultura organizacional. Mas isso faz parte, era uma empresa familiar, que passou de empresa familiar para ter um conselho diretivo. Esse conselho diretivo se tornou uma empresa menos familiar. O conselho diretivo segue familiar, mas a empresa é menos familiar, uma empresa com características mais de mercado. Mas ela tem uma preocupação muito forte com relação a manter os valores, e aí os valores, eles impactam no comportamento do líder, e aí a tradução daqueles valores em comportamentos esperados da liderança ajuda a definir como é que o líder tem que se portar frente àquela organização. E aí entra, né, no aspecto cultural toda essa história, e aí como fazer essa modernização, né, entre tradição e inovação, como ser uma empresa de 50 anos com uma cabeça de uma startup, com uma cabeça moderna e atualizada. E também o crescimento da empresa, porque quanto mais vai crescendo a empresa, mais difícil fica de, né, mudar o rumo quando precisa, numa alteração de tecnologia, na entrada de um concorrente. Vai mexer no organograma numa empresa grande, dá aquela gritaria. Muito. Então, essa balança aí, né, que aí entra também a cultura, entra a inteligência emocional. E ser administrador, fazer gestão, ser líder é uma arte. Nossa, é uma arte. Tem uma frase do Hunter que eu gosto muito, que liderar é a capacidade de influenciar. Hunter é o cara que escreveu o Monge Executivo. A capacidade de influenciar pessoas a fazerem entusiasticamente as coisas como sendo para o bem comum. Porque às vezes, muito. E às vezes naquela gestão mais comando e controle, tu vai lá, manda, é assim que quer que seja feito. Ok, o cara vai lá e faz. Só que vira as costas e aí, né? Como é que é? O que ele faz quando tu tá longe? Que aí que dizem, né? Essa é a cultura, o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Né? É isso mesmo. Isso é o que é legal, né? Então tu tem o Hunter, ele traz, e eu acho maravilhosa a parte do Hunter do entusiasticamente, que pra mim é o claro da frase. O líder é a pessoa que os liderados querem espelhar. Eu quero aquela pessoa para me inspirar. Eu tenho enfrentado agora o dilema da formação dos líderes.
Os líderes me questionam, as pessoas em formação me questionam muito isso. E eu tenho dito para elas que o problema do liderado é que o líder é que tem que dar velocidade para eles. E isso significa que o líder me dá um cansaço, né? Eu tenho que ter energia para tocar uma liderança, porque o liderado quer mais. E qual é o papel do líder? Eu tenho que dar mais. Eu tenho que conduzir de uma forma legal, tenho que puxar essa energia com eles, e eu não posso deixar esmorecer para eles, porque eles vão me cobrar. E quando eles me... Isso é melhor para o mundo dos empresários, se eu olhar como empresário os negócios, é bom para o empresário ter um líder que não esmoreça. Porque é natural que a gente vá para a zona de conforto. É natural que eu fique confortável onde eu estou e não tenha essa pegada toda de estar o tempo todo me movimentando, aprendendo, estudando. O jovem que vem para o mercado de trabalho, ele provoca isso em mim. Ele faz uma sombra aqui, faz uma incômoda aqui, me empurra e eu tenho que correr. Se eu não estiver predisposto a correr, a ser mais movimentado, estudar, buscar informação, eu não inspiro ele. Eu não inspirando ele, ele me troca. E mostrar a realidade, às vezes, para o jovem, né? Que não é fácil. E a pergunta também é até que ponto, né, tu abre mão de várias coisas na tua vida para tu ser um grande líder. Para tu ocupar um papel de liderança, né? Exato. O papel da liderança é um papel decidido, eu decido ser líder, eu faço essa escolha, eu ocupo essa posição de liderança e independente do lugar que eu esteja, eu sou líder no meu bairro, no meu time de futebol, no meu grupo escolar, na minha igreja. E abrir mão de muita coisa. Eu sempre abro mão. Uma das coisas que eu vejo que, principalmente para mulheres, é o equilíbrio do tempo. Né? Como é que conseguimos conciliar tantos papéis que a mulher tem, o homem também, né? Mas a mulher é a mãe, né? A maternidade, ela te traz uma responsabilidade. Muito. Eu brincava agora quando a gente chegou, né? É mais difícil, sim, ser mulher. Sim. A mulher tem mais desafios, o homem tem algumas situações mais confortáveis. Não tô minimizando, não tô sendo sexista aqui, né? Que fique claro isso, né? Aliás, porque eu não sou sexista. Eu gosto das coisas muito parelhas, né? Desenvolvimento dos dois. Mas é muito legal a mulher se dedicar para a liderança e ela tem um ônus da família, tem um ônus de ter que buscar outras coisas. E o aspecto psicológico também. A cabeça tem que ser muito boa. Como falam, né? Quando nasce uma mãe, nasce a culpa também. Que a gente tá sempre querendo, né, fazer mais e se dedicar, e ao perfeccionismo. Então, nós mulheres, a gente tem que estar sempre tendo que tratar isso. E eu te pergunto, tu é pai da Manu? Como pai também. A paternidade, né, te trouxe de aprendizado? Tem uma coisa que eu gosto de compartilhar sobre a Manu, tá? Ou da minha história com a Manu. Eu fui pai com 36 anos e eu sempre quis ser pai. Então, quando eu fui pai, foi maravilhoso pra mim. E eu tinha a minha expectativa de ser pai de uma menina. Eu sempre pensei, vou ser pai de uma menina. Tá? E não sei porque cargas d'água, eu sempre quis ser pai. E pai de menina ia ser muito especial pra mim, como está sendo e sempre foi. A Manu tem 17 agora. Em 2008, quando a Manuela nasceu, eu já tinha uma projeção nacional. Eu já era um consultor que atuava no Brasil inteiro, fazia frentes muito fortes nacionais. Eu coordenava um projeto em 2008 em 500 hospitais no Brasil. Então era um projeto gigante, era uma empresa de consultoria muito robusta, nós tínhamos muita gente trabalhando, então era bem, bem robusto, e a Manu nasceu. Tu falaste da mãe que nasce a culpa, né? Eu acho interessante. Eu, como pai, eu sempre fui muito responsável. Então, quando a Manuela nasceu, eu dimensionei toda a minha atividade profissional para ficar até os 12 anos com ela no Rio Grande do Sul. Então, eu reduzi a minha projeção nacional para ficar no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar o desenvolvimento da Manuela. E eu quero compartilhar contigo e com quem está nos ouvindo, tá? Que foi a melhor decisão que eu podia ter feito na minha vida. Muitas vezes a Manuela foi trazida como evidência no colégio. A Manuela era a placa do pare do colégio, ela segurando uma plaquinha. A Manuela foi outdoor do colégio. Então muitas vezes do colégio ela estava em evidência. Bem protagonista. Bem protagonista. Sabe que eu sempre digo que a Manuela, ela não é porque ela era mais bonita que ela estava em evidência. Ela é bonita, ela é linda. Eu como pai acho ela linda, né? Mas não é apenas pela beleza. Mas a Manuela é uma menina querida. É a menina que cumprimenta o porteiro. É a menina que cumprimenta o garçom quando te serve. Sim. Então, isso faz parte do meu jeito. Teu papel bem feito. Bem feito. E nessas coisas que a gente vê, né? E te perguntei, então, né, sobre a paternidade. Para mim também, né? Quando fui mãe, foi um dos maiores aprendizados da vida. E queria que tu falasse em relação à tua experiência e desse alguma dica para aqueles profissionais que querem se desenvolver, querem se tornar
crescerem na sua carreira, querem se tornar líderes. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Primeiro ponto, dica? Sejam inquietos. A inquietude, ela é Quando muito a gente importante. se acomoda, tem que ser inquieto. Se tu fica parado, tu já tá indo para trás. Eu costumo dizer que se a gente olhar para a empresa, né, organizações, né, faturou a mesma coisa que o ano passado, tu perdeu dinheiro, né? Porque a organização, se não faturar mais, tu foi comido pelo mercado. Então, na vida da gente não é diferente. Se eu estiver igual esse ano, como eu estava no ano passado, eu decresci e não cresci. Quando faz a formação de liderança, lá no treinamento de liderança, eu costumo estabelecer pontos de corte, inclusive na agenda. Tu colocar na tua agenda lá. Agora, no final do ano, é um momento propício para isso, né? A gente começa, o ser humano, ele é voltado a ciclos, então a gente tem o nosso ciclo se encerrando de 2025, mas agora que nós estamos no mês de outubro, e a gente tem que fechar a agenda mesmo e fazer o planejamento. E fazer o seu plano. Senão, individual. Fechar a agenda com aquela data ali, vou planejar o ano que vem. Todo mês eu fecho a agenda também. Eu faço a mesma coisa. Para planejar o mês seguinte. Para pensar para frente. E para refletir. Isso é um hábito complexo. Difícil, a rotina nos toma. Nós somos tirados dessa rotina por uma outra demanda, por uma outra necessidade, ou mesmo, eu costumo brincar que a gente é abduzido pelas séries, né? A gente é abduzido pelo streaming, a gente para na frente da televisão, pum, me abduzir. Ou sou abduzido por coisas que não me geram informação e conhecimento. Às vezes eu abro mão de ler um livro para olhar uma série, então essa coisa de desenvolvimento... Se tu deixa para decidir ali no dia ou na semana, tu não faz nada. Não. Se tu quer fazer um treinamento, te desenvolver, tu tem que botar na agenda. Planeja 1 mês, 2, 5, 1 ano, mas deixa na agenda. Planejado. O que eu ia te trazer, que agora o mês de outubro é o mês do pânico, né? Porque em outubro as pessoas começam a pensar no plano de 26 e se dão conta que não atingiram o plano de 25. E aí todo mundo vai fazer academia, vou fazer inglês, vou me matricular. É o mês do pânico. As pessoas começam a ficar tensas no mês de outubro. Eu, como trabalho com a mentoria individual de gestores há um bocado de tempo, eu fico fortalecendo os caras. Outubro é o mês que tu começa a discutir o que tu fez até então, é uma linha de corte, é o último trimestre, mas tu tem que preparar novembro para que em dezembro tu trace o que tu vai fazer no próximo ciclo. Nós somos seres de ciclos. E esse papel de mentor, né, a gente até não falou, mas é extremamente importante para estar te empurrando para frente, para estar te trazendo insights, para tu estar refletindo. A mentoria é algo que tem, eu costumo brincar, Lu. Todo mundo tem que ter um mentor. Sim, a mentoria, independente da tua posição... Podendo ter um mentor é tu pode ter mentor que tu não contrata. Tu tem aquele amigo que é teu mentor, que é teu conhecido, tem aquela pessoa que te relaciona, tem aquele líder que te inspira, que pode ser o teu mentor. Se tu tem uma condição de buscar um mentor profissional que te ajuda a te desenvolver, tá ótimo, senão tu busca alguém que seja o teu mentor. Eu gosto de usar o exemplo na consultoria, que o meu papel muitas vezes é só pegar o diretor da empresa pelo colarinho e tirar ele do processo, e levantar ele um pouquinho para ele conseguir enxergar um pouquinho para frente, porque realmente o processo sempre nos absorve. E para quem ama o que faz, eu, felizmente, na minha história profissional, eu gosto muito do que eu faço. Tá? Foi muito casual eu virar consultor, eu não contei isso no início do nosso papo, mas é um fato interessante. Eu me tornei consultor. Eu queria ser, mas foi acidental, porque eu me tornei consultor com 23 anos. Para a época que eu me tornei consultor, foi muito cedo. Eu fui durante praticamente quase 10 anos o consultor mais jovem do Vale dos Sinos. Tá? Praticamente 10 anos. Porque eu era o mais jovem de todos os movimentos da consultoria que envolvia gente, eu era muito jovem para a época. É claro, foi um fato, eu estava preparado na hora certa, tinha um conhecimento adequado, era uma referência naquela atividade. Eu fui, na década de 90, início da década de 90, eu fui uma referência estadual na área de 5S. Eu reimplantei 5S em Marco Polo, Randon, que Azaleia. É a base, né, de tudo. A gente tem 5S lá na empresa e é a base de tudo, não dá para cair. É bem importante. E o 5S a gente leva para casa. Direto, né? Porque o nosso cérebro também funciona assim. O que eu faço de uma forma em uma área da minha vida, eu vou fazer exatamente daquela forma em outras áreas da vida. E aí eu vou utilizando o mindset, o 5S é um modelo, para quem não conhece, né? Então é um modelo japonês, onde tu tem 5 sensos definidos: organização, limpeza, conservação, a autodisciplina, que é o último senso aqui. No Japão eles discutem mais coisas sobre isso, mas foi lá atrás, isso foi a minha primeira entrada nas organizações. E foi um negócio legal, porque eu saí da Unicinos para trabalhar numa empresa familiar. O filho do dono era o meu parceiro de trabalho. Eu e ele desenvolvemos o trabalho de conclusão, ele era a aplicação da qualidade nessa empresa. Ele era mais calado e eu sempre muito falante, né? Então eu com ele muito calado, eu muito falante, na hora de dar palestra, eu palestrava, ele acompanhava. Então eu acabei me tornando mais, representando aquela empresa mais vezes junto com ele.
são pessoas especiais, foram pessoas importantes para mim naquela época, que me deram uma projeção naquela atividade. Dali eu saí para trabalhar numa empresa de calçado, tá? Estagiário de uma empresa de metalúrgica, fui virar funcionário de uma empresa de calçado, e nessa empresa de calçado, eu estava trabalhando, não fazia nem um ano, e eu pedi uma liberação na agenda para dar um treinamento em Caxias do Sul, na Câmara da Indústria e Comércio de Caxias. E aí aconteceu uma das coisas mais inusitadas da minha vida. O rapaz que dava o treinamento ficou doente, eu era uma referência nessa atividade, fui quebrar um galho para dar esse treinamento, fui literalmente atender uma necessidade, porque a AGQ, na época, a Associação Gaúcha para a Qualidade, precisava que alguém desse esse treinamento. Eu saí da aula, na semana seguinte, o diretor da SIC não quer mais o consultor anterior, queria que eu fosse o consultor que ocupava aquele lugar. E muitas coisas acontecem assim. Não, foi por isso que é importante esteja preparado, o tempo que todo. As oportunidades vão aparecer. Eu gosto do conceito de sorte. Sorte para mim é uma coisa muito legal de entender, né? Sorte é o quê? É a oportunidade quando eu estou preparado. Tá? Se eu vou tem que estar disponível tem que também, né? Que às vezes a gente... Preparo, disponibilidade, vontade... o cavalo encilhado, que as pessoas gostam de usar o exemplo. Então, veio uma oportunidade para mim de ser gestor. Veio uma oportunidade de eu exercitar a liderança. Eu costumo pilhar muitas pessoas. Gente, se tu tem a oportunidade de exercitar a liderança, exerce. Exercita isso. É em tudo na vida, um posicionamento. Não esperar ter uma posição hierárquica, profissional para começar. Então, qual dica tu daria para as pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento? Estou respondendo. Seja inquieto. Tá? Curte a jornada, curte as tuas oportunidades, trabalha nas oportunidades que tu tem, sendo o melhor que tu pode ser, porque isso vai te trazer desenvolvimento. Traça teus objetivos, tenha objetivos claros de onde tu quer chegar. Não é fácil fazer isso, tá? Talvez dessas tarefas seja a mais complexa, porque trazer objetivos significa fazer escolhas. Abre mão de muita coisa. Eu preciso fazer escolhas. Cada escolha é uma coisa. E a questão da maternidade, né? É a minha questão da paternidade, né? Eu abri mão de uma projeção nacional no momento que eu queria ser pai. Tá? E que, olha, eu não tenho o menor medo de dizer que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado na minha vida. E estar atento aos sinais também, né? Complexo Tudo também. Tudo são sinais. E se tu tá muito cheio de coisa com a cabeça sempre lá no futuro, tu não consegue nem ler e identificar. E as coisas estão acontecendo lá da gente, né? Tu falavas de inovação antes pra mim, né? A inovação, ela veio pra mim num processo que eu me tornei mais preparado para trabalhar no processo de inovação, mas eu não me considero uma pessoa que trabalha a estrutura inovadora. Eu gosto da gestão da inovação. Eu gosto de buscar as pessoas que fazem inovação, que criam o processo, que fazem a materialização da inovação. Isso pra mim é legal. Então esse papel é um papel que hoje eu consigo encarar de uma forma legal como inovador, olhando o ecossistema, olhando a proposta, olhando o desenho e as coisas que a gente tem que entregar. Essa vida nas empresas não é fácil. Desafiadora, né? Desafiadora. Tem que ser artista, tem que ser um pouco de muita coisa para a gente conseguir, né, superar tantos desafios que a gente tem. Mas é também, ao mesmo tempo, lindo. Lindo, maravilhoso. Olha a história que a gente consegue construir. A história das pessoas que a gente transforma durante o ciclo das empresas. A gente está com o tempo limitado agora. Teria muitas outras coisas para a gente conversar ainda. E tenho várias perguntas, mas no próximo treinamento a gente vai conversando Vamos compartilhando mais. Eu quero te agradecer em especial, agora, né? Vai ter daqui a 2 semanas. Outubro agora. Outubro temos então aí a gente continua conversando. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui contigo. Obrigado pelos teus ouvintes, a pessoa que nos acompanha, o pessoal que curte aí o podcast. Olha, para mim foi muito lisonjeante poder compartilhar um pouco de experiência contigo e ouvir um pouco de história, né? Porque a vida nas empresas, ela não é fácil. E ela precisa ser desbravada, divertida e tem que ser bom para todos nós. Obrigado. Muito obrigada também, eu sempre aprendo muito contigo, é uma honra te ter aqui, né, dentro da tua agenda super divertida no Brasil todo, e então quero te agradecer e compartilhar, né, os teus ensinamentos, tua experiência com todo mundo. Esse é o meu objetivo aqui, trazer pessoas, né, interessantes que a gente possa aprender, né, um com o outro e também levando inspiração e levando conhecimento para todo mundo. Então, muito obrigada. Obrigado. E eu espero também que você tenha gostado
bastante do nosso podcast. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Esse é o espírito do Vida na Empresa, mostrar que por trás de cada trajetória profissional do mundo dos negócios, existe também uma história humana que inspira e que transforma. Se esse episódio te fez refletir, compartilhe também com mais pessoas que vão se inspirar. E lembre-se também de clicar aqui para me seguir e ficar sempre informado. Nos vemos então no próximo episódio do Vida na Empresa. Até lá!